Olá, bom dia para você. Se você está aqui, eu acredito é porque você teve interesse no tema, não é verdade? Bom, é muito comum nós chegarmos no final do dia e termos a sensação de que fizemos muitas coisas, mas parece que produzimos pouca, porque poucas coisas que fizemos muitas vezes estão nos aproximando do propósito que tínhamos para a nossa vida. Bom, eu queria te dizer uma coisa. As orientações que eu vou te passar hoje são orientações que eu tenho aprendido já há algum tempo e que, para mim, foi muito importante nessa última semana. Se você tem ouvido e visto, os últimos vídeos que eu gravei, você sabe que já tem quase uma semana, quase não, mais de uma semana que eu não gravo vídeos. Exatamente porque eu tive que estabelecer prioridades, tá? E gravar vídeo não é que não seja importante para mim, porque de fato é, tá? Contribuir com você, levar a você algo que possa te ajudar, que possa ser útil para o seu dia, isso é importante para mim. E já diante disso, eu peço que você coloque nos comentários aquilo que você gostaria de saber, aquilo que você gostaria de aprender. Entende? Porque se o meu propósito é alcançar você, quando você me diz aquilo que você necessita, aquilo que você gostaria de aprender, eu posso direcionar diretamente a você aquilo que vai suprir a sua necessidade atual, ok? E aí, de forma mais eficiente, eu consigo alcançar o meu propósito e abençoar a sua vida, certo? Então, não deixe de colocar nos comentários aquilo que você gostaria de estar aprendendo, porque se eu puder contribuir, assim eu farei, ok? Bom, então por que falar sobre produtividade? Por que falar como aproveitar melhor o nosso tempo? Porque essa já é uma realidade que faz parte do ser humano. Nós pegamos há quase 2000 anos atrás, no livro de Efésios, se você conhece a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo já diz, olha, não ande como tolo, mas ande como sábio, aproveitando o tempo porque os dias são maus. Ou seja, aquilo que é real para nós, sempre foi real para o homem. E aqui está um conselho bíblico, que nós deveríamos aproveitar o tempo. Por que aproveitar o tempo? Porque tempo é vida. O tempo que passou da sua vida, você não recupera mais. O tempo que já foi, você não pode recuperar. Você não pode voltar atrás. Na realidade, os anos que você tem de vida, os anos que eu tenho de vida, são anos que já se passaram da nossa vida. São anos a menos que temos. Agora, até aqui, não faz diferença mais como gastamos o nosso tempo. Mas daqui para frente, é importante que você e eu tenhamos uma consciência dessa realidade para que venhamos usufruir, desfrutar melhor do tempo que temos, ok? Porque nós não voltamos atrás, tá? Então, quanto mais a gente é sábio no uso das 24 horas que Deus nos deu, da semana, do mês, do ano, mais nós chegaremos próximo do propósito que temos, ok? Então, vamos lá aproveitar o tempo. Vamos diretamente às dicas que eu queria dar a você, para que você aproveite melhor a sua vida, o seu tempo. Então, primeiro, é necessário que a gente entenda que haverá gasto de energia durante o nosso dia, não é verdade? Nós acordamos ao amanhecer com um nível de energia para ser gasto naquele dia. E no final do dia nós já estamos cansados, porque já gastamos aquela energia que tínhamos, certo? Então, olha só, nós precisamos canalizar a nossa energia para fazer exatamente aquilo que é necessário se fazer. Então, há duas coisas que precisamos fazer inicialmente: canalizar a energia para conquistar aquilo que queremos, para fazer as atividades que queremos. Precisamos também eliminar aquilo que nos faz desperdiçar energia. Porque se eu preciso de energia durante o dia, eu preciso tirar aquilo que me faz desperdiçar, ué. Porque se eu estou desperdiçando, quando eu precisar, eu corro risco de já não ter. Porque ela foi embora, ela foi gasta naquilo que não deveria. Então, eu preciso ter até esses dois tipos de atenção. Atenção para canalizar para aquilo que eu quero e eliminar aquilo que está me fazendo perder, desperdiçar energia. Bom, então vamos lá. O que eu preciso fazer, então, para que eu atinja esses dois pontos? Eu preciso, primeiramente, listar tudo o que eu pretendo fazer. Tudo que são meus objetivos, que são os meus planos.
Porque se eu preciso canalizar a energia, então eu tenho que saber o que eu quero. Quais são as metas, quais são os alvos. Se você tiver condições, você pode fazer um plano mais extenso, um plano para o ano inteiro de uma vez. Então você pode sentar e escrever tudo que você pretende fazer naquele ano, tudo que você pretende conquistar. Depois que você lista tudo que você pretende naquele ano, você vai fragmentar este objetivo final em metas, em tarefas a serem feitas durante cada mês, ok? Por que você faz isso? Porque fragmentando essa meta, esse objetivo final, você consegue mensurar o seu avanço, você consegue avançar de forma progressiva, porque senão o que acontece? Às vezes a gente vai adiando, não é muito comum isso? Você vai adiando aquilo que você deseja para o final e aí você não consegue concluir. Então, fragmentar, além de facilitar o processo, facilitar a conquista daquilo que a gente deseja, também faz o quê? Promove em nós uma satisfação quando nós avançamos cada etapa, ok? Cada etapa que nós vencemos, no nosso corpo ocorre a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela promove em nós satisfação por aquela etapa concluída e nos motiva a ter perseverança para continuar, certo? Então, você deve fragmentar a sua meta, o seu objetivo. Então, você fragmentou já agora em 12 meses, ou em 10, ou 11, conforme você acha melhor. Depois você vai pegar aquela meta daquele mês e vai dividir ela numa meta semanal. Então, novamente você fragmenta. Depois de fragmentar pelas 4 semanas, 4, 5 semanas mais ou menos, que o mês tem, você vai agora fragmentar por dias da semana. E aqui eu chamo sua atenção para uma coisa. Não fragmente pelos 7 dias da semana. Coloque apenas 5 ou 6 dias para você fazer aquilo que pretende durante a semana. Por quê? Porque assim como nós precisamos da noite para renovar a nossa energia, para que no dia seguinte a gente amanheça com a carga cheia, com a bateria cheia, para desfrutar de todo aquele dia, de executar todas as atividades que precisam ser feitas, nós também precisamos de na semana tirar um dia para descansar, para renovar essa energia. Porque talvez você ache que manter esse ritmo de segunda a segunda torna você mais produtivo. E de fato não torna não, tá? Não torna. Porque se você não descansa, você vai se desgastando. E quando você se desgasta, o seu rendimento diminui. Se o seu rendimento diminui, chega uma hora que o cansaço pode se tornar tão grande que você precisa parar por completo. E daí o que acontece? Atividades que eram importantes, que precisavam ser executadas, deixarão de executadas. E aí o problema se torna maior, ok? Então lembre-se, você e eu precisamos parar, precisamos descansar. Assim como acontece num dia, precisamos também parar pelo menos um dia da semana. E você tem que se lembrar também que há pessoas que amam você, há pessoas que você ama. Você precisa dar também atenção a essas pessoas, tá? Por quê? Porque as pessoas que estão próximas de você, quando elas estão satisfeitas, olha só, quando elas estão satisfeitas com a atenção que você dá a ela, quando elas estão bem, isso motiva você também a conquistar aquilo que pretende, não é? Olha só, no meio da sua casa. Se as pessoas estão satisfeitas, geralmente elas cobram mais, elas reclamam mais. Esse ambiente de cobrança e de reclamação muitas vezes vai tornar a sua meta mais difícil de ser alcançada, porque haverá sobre você uma pressão que poderia não existir se você tirasse apenas um dia. Um dia que você tirar e der atenção a essas pessoas, não por obrigação, mas porque fará bem também você. Afinal, você ama essas pessoas, na verdade, faz parte da sua família. Então, se você der um dia de atenção a essas pessoas, aproveitar para descansar também nesse dia, o que vai acontecer? Você terá mais energia, mais motivação para permanecer o restante dos dias focado naquilo que você precisa fazer, ok? Então, você dividiu agora e sabe exatamente o que fazer em cada dia da semana, tá? Descrito naquele papelzinho que você anotou. O que você faz? Você vai olhar para esse objetivo, para aquela tarefa na realidade, olhe para aquela tarefa e pense o seguinte: eu realmente preciso fazer aquilo? Preciso fazer? Por que você precisa fazer essa análise? Porque às vezes nós estamos tão habituados a fazer certas coisas, mas essas coisas não trazem na realidade um resultado que nos aproxima daquilo que queremos.
Apenas ocupamos o nosso tempo, mas não nos tornamos produtivos, porque não chegamos próximos daquilo que queremos. Então, o que você vai fazer? Ao perguntar, de fato eu preciso fazer isso? De fato essa atividade precisa ser executada? Se não for realmente necessário, retira. Porque retirando, você vai economizar energia para focar naquilo que é importante, certo? Mas se você chegou à conclusão que precisa fazer aquela atividade, que aquela atividade é necessária, você então se pergunta, eu quem preciso fazer ou eu posso delegar essa atividade a outra pessoa? Eu posso delegar essa tarefa para que outra pessoa faça. Se você entende que alguém pode fazer por você, então delegue essa atividade, ok? Por quê? Porque você terá mais energia para focar naquilo que só você pode fazer, certo? Ao delegar, não se esqueça, você precisa aqui ter atenção, tá? Você precisa dizer o que fazer e como fazer, a quem você está delegando. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Essa pessoa poderá não fazer como você quer e assim não obterá o resultado que você deseja. Assim você vai ter que parar o que está fazendo para novamente ter que chegar à pessoa e instruir. Você vai gastar o tempo de instrução e ainda vai ter o desgosto de não ter o resultado que não queria, né? Então é melhor você já tirar o tempo no início. Já ensine, já instrua, porque quando você faz isso, você apenas vai depois gastar um tempo para poder verificar se está tudo andando conforme deveria e fazer apenas pequenos ajustes, ok? Então, beleza, você definiu o que tinha que ser feito, você já sabe se pode eliminar ou não, se pode delegar ou não, e agora então você já tem uma lista de coisas que você tem que fazer. Diante dessa lista daquilo que você tem que fazer, você vai estabelecer agora prioridades. O que é mais importante que eu venha executar? O que é mais importante para que eu dê atenção a isso primeiro? Porque, como a gente sabe, no início do dia, a gente tem mais energia e disposição do que no final do dia. Então, aquilo que tem maior prioridade, faça primeiro, certo? Faça primeiro. Já logo quando acordar, já entre naquele ritmo para executar aquilo que precisa ser executado. Bom, eu anotei aqui outros pontos importantes, porque eu não venho esquecer nenhum deles, para passar tudo para você. Bom, depois que você já sabe aquilo que precisa ser feito, você vai começar a fazer isto. E vai tirar um tempo também para quê? Para pesquisar a respeito dessas atividades, como fazer essas atividades da melhor forma possível. Entende? Já que você tem que fazer, então faça da melhor forma possível. Mas aqui eu quero que você tenha atenção. Não espere as melhores condições para começar. Você precisa começar. Entendeu? O feito é melhor que o não feito, tá? Então faça. E nesse tempo você vai tirar um dia, tirar um momento para que você comece a pesquisar a respeito dessas atividades que você precisa fazer, para que você aprenda algo que torne essa atividade mais eficiente. Ou seja, você vai alcançar um resultado melhor gastando menos tempo, certo? Porque esse aprimoramento constante vai fazer com que você tenha mais tempo para que você possa aplicar a outras atividades, para que você possa fazer outras coisas que também são importantes. Você vai se tornar mais produtivo, tá bom? Então pesquise. Sempre tire esse tempo para pesquisar mais coisas. E faça disso uma rotina. Por que é importante a gente ter essa rotina? Para que alguns processos que a gente já tem, algumas atividades que a gente já está fazendo, se tornem atividades automáticas. Nós precisamos automatizar processos. Por quê? Porque aquilo que se torna automático, ele também gasta menos energia. Lembra de você quando você começou a dirigir? Se quer que você dirige? Você gastava muita atenção para pensar no que você estava fazendo. Você precisava lembrar de olhar no retrovisor quando queria deslocar o carro. Você precisava de lembrar que precisava pisar na embreagem quando iria passar marcha, não é? Você tinha que lembrar de soltar o freio de mão antes de sair com o carro. Hoje você não precisa de gastar energia nem prestar atenção mais nisso, porque se tornou algo automático. Já é natural você fazer isso. Então, aquelas atividades que você pretende fazer, ela precisa chegar a esse ponto, de se tornarem algumas atividades automáticas para que você gaste menos energia e assim tenha mais energia para focar em outras coisas que também serão necessárias.
ok? Então, depois que certas atividades já se tornarem automatizadas, eu vou te convidar a ter hábitos diferentes. Por que esses hábitos diferentes são importantes? Porque o nosso cérebro, depois que ele automatizou, ele começa a se tornar cada vez preguiçoso. Porque preguiça todos nós temos, tá? Você não se livra da preguiça. Você deve fazer o que precisa ser feito com preguiça ou sem preguiça. A questão é essa, certo? Mas para que você não alimente a preguiça sua cerebral, o que você deve fazer? Adquirir novos hábitos, substituir certos hábitos, fazer algumas coisas de forma diferente, para que você mantenha a criatividade e aumente a sua inteligência, tá? Então aqui eu vou dizer a você alguns hábitos que você pode estar inserindo nessa rotina que você estabeleceu. Bom, um hábito que para mim é muito, muito, muito interessante e que vai te ajudar a manter essa seleção daquilo que de fato você precisa fazer. É chegar toda sexta-feira e perguntar a si mesmo: o que eu fiz essa semana que eu não deveria ter feito? O que eu fiz essa semana que eu poderia ter deixado para outra pessoa fazer ou não deveria ter feito? Depois que você responder essa pergunta, desculpe, você precisa responder uma outra. O que eu preciso fazer para que isso não se repita? Então, veja bem, você precisa identificar aquilo que não deveria ter feito e já estabelecer o que fazer para que isso não se repita. E aí você já entra em ação. Se tiver que repassar para outra pessoa, você repassa. Se tiver que reorganizar o seu tempo, você faça. Por exemplo, as redes sociais. Envolver-se com as redes sociais é prazeroso, né? Você pode usar para poder olhar a vida dos outros, né? Para ficar matando a sua curiosidade, ou você pode usar para aprender. Entende? Você pode selecionar para que o motivo para o qual você vai usar essa rede social. Mas a questão é, quanto tempo você tem gastado com isso? Tem trazido resultado que vale a pena permanecer usando? Então, você pode tirar uma parte do seu dia para poder olhar aquilo que você pretende, mas não ficar o tempo todo olhando, porque isso vai gastar de você uma energia que poderá te faltar. Vai distrair você dos objetivos que você tem. Entende? Então, você pode aqui, ao observar, não deveria ter ficado tanto em redes sociais. Então, você vai estabelecer um tempo. Né? Vou mexer no celular apenas de tal hora até tal hora. Certo? Então, de acordo com a sua realidade, você vai estabelecer qual ação você deve tomar para que aquilo não se repita. Certo? Bom, outro hábito que você pode colocar no seu dia. Se você é mulher, principalmente, isso vai dar muito resultado. Você começa a cronometrar 15 minutos. Você coloca o seu celular com o cronômetro ligado para despertar de 15 minutos. E decida fazer o máximo de coisas que você puder dentro desses 15 minutos. Né? Eu costumo fazer isso para poder dar uma agilizada na casa. Durante esses 15 minutos você corre, arruma as camas correndo, dá uma limpeza básica no banheiro, dá uma organizada na casa, pegando tudo que está fora do lugar e levando para o lugar. Tá? Com esses 15 minutos você vai observar que você consegue ajeitar a sua casa de uma forma que ela fique visivelmente aparentável, certo? E aí você vai perceber uma coisa: o tempo, esses 15 minutos vai se tornar altamente produtivo, porque você teve foco, teve objetivo. É como se você tivesse ligado o seu cérebro para funcionar de forma intensa e focada. Quando você faz isso com algumas atividades, você percebe como você se torna produtivo. E aí isso vai se tornar um hábito tão bom que você vai repetir não apenas com atividades de casa, mas com outras coisas também. Se você tem filhos, você pode fazer isso com seus filhos. Isso para eles vai ser uma diversão, será um desafio. E eles vão começar a observar como eles conseguem produzir coisas quando querem, tá bom? Aqui em casa eu fiz isso com meus filhos e eles perceberam que com menos de 1 minuto eles conseguiam arrumar a cama, organizar todo o quarto e ainda colocar aquilo que estava fora do lugar, espalhado pela casa, no lugar novamente. Entendeu? Isso é um hábito muito bom para que você coloque no seu dia e no dia dos seus filhos. Tá? Um outro hábito que eu quero passar para você é o hábito de perguntar para aquilo que você precisa fazer. Se você gasta mais que 2 ou 5 minutos para fazer aquela atividade. Sempre que você olhar para algo que precisa ser feito, você pense assim: isso gasta mais que 2 ou menos que 5 minutos? Mais ou menos, 2 a 5 minutos. Entendeu? Eu gasto mais que 2 ou mais que 5 minutos para fazer isso. Se você gasta menos, aproveita e faz de uma vez. Tá? Porque aí você não deixa para depois aquilo que precisa ser feito. Já que gasta pouco tempo, vai e faça.
certo? Bom, outro ponto que eu queria falar com você, é a respeito de um outro hábito, uma frase, na realidade, que você tem que colocar na sua mente. A frase diz assim, saiu, levou. O que isso quer dizer? Você está num cômodo da sua casa, você está numa repartição do seu trabalho, você está em algum lugar, você está indo para outro lugar. Existe algo naquele ambiente que não pertence àquele ambiente e que você já pode levar para colocar no lugar que ele pertence, porque você vai passar por ali, entendeu? Você está saindo de um cômodo, vai se deslocar para outro, então já tem algo que você já pode levar e aproveitar o tempo, se você está indo nesse percurso para colocar no lugar. Se já tem algo que você possa levar, aproveite então e leve, ok? Saiu, levou, tá? Outro hábito que é interessante que você tenha é ter um caderninho de anotações. Tem um caderninho ou então crie no seu celular um grupo de WhatsApp. Você coloca mais alguma pessoa, depois exclui e você usa esse grupo apenas para você anotar aquilo que lhe vem à mente. Por exemplo, tem uma atividade que você tem que fazer, mas ainda não fez. Você tem procrastinado nessa atividade. Ou você lembrou de algo que precisa fazer, não é que você não tenha feito ainda, mas que você não estava nem tinha percebido que precisava fazer. Então, você vai pegar e vai anotar essa atividade. Ok? Você também pode anotar ali ideias que vêm à mente. Você também pode anotar, por exemplo, nós mulheres, lembramos às vezes que falta algo na cozinha, falta algo em casa, você vai lá e anota. Porque quando você faz isso, você vai ganhar tempo, porque depois você não vai precisar parar para pensar naquilo que precisa ser feito. E você vai trazer também, sabe o quê? Uma leveza para a sua vida. Por quê? Porque o nosso cérebro, toda vez que ele tem que nos relembrar daquilo que precisa ser feito, ele gasta energia, tá? E nós queremos fazer o quê? Canalizar energia e não desperdiçar. Então, se você quer canalizar, então tire da sua mente tudo aquilo que pode fazer você gastar energia e trazer um cansaço mental. Teve uma ideia, pensou em algo que precisa ser feito, vai e anota. Porque a informação que você passa para o seu cérebro é, pode descansar. Fica tranquilo que eu já anotei aquilo que precisa ser feito e eu vou fazer. Tá bom? Então, tenha esse hábito de anotar aquilo que precisa ser feito. Porque, por exemplo, se você tiver um tempo ocioso, você sabe exatamente o que fazer para aproveitar aquele tempo. Já tem uma listinha ali anotada das atividades que você pode fazer. Você aproveita, vai lá e faz. Ok? Outra coisa, outro hábito importante que você pode ter. Chegou no final do dia, você vai sentar e vai pensar e já ver tudo aquilo que precisa ser feito no dia seguinte, tá bom? Você já se prepara para o dia seguinte. Se você precisa acordar cedo, você já pode separar as roupas. Se você vai lavar a roupa no dia seguinte, já separa toda a roupa suja e já leva para o lugar onde está a máquina de lavar, entendeu? Colocar na sua mente aquilo que você vai executar no dia seguinte, já prepara a sua mente para entrar nesse processo. Você já acorda sabendo aquilo que vai fazer. Isso faz você ganhar tempo e traz uma satisfação também interna, ok? Bom, o vídeo está ficando extenso. Vamos tentar terminar rapidinho agora. Outra coisa importantíssima para que venhamos fazer para economizar energia. E tem uma relação muito grande agora com inteligência emocional, tá? Uma das coisas que mais nos faz gastar energia é não resolver problemas do passado. Não resolver problemas do passado nos faz gastar muita energia. Então, tudo aquilo que você tem trazido e que tem causado em você um certo incômodo, uma certa prisão mesmo ao passado, o que você deve fazer? Resolva isso o mais rápido possível. Porque o seu cérebro vai gastar energia pensando, alimentando aquilo que aconteceu, a ponto de você não ter energia para fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Então, se você tem que perdoar alguém, perdoe o mais rápido possível. Se você precisa restituir algo a alguém, restitua. Se você precisa renegociar algo que precisa ser negociado, vai lá e faça. Tudo que você precisa fazer com relação ao seu passado, resolva o mais rápido possível, para que você tenha a energia para desfrutar do hoje, certo? E ansiedades e preocupações com o amanhã, você também deve resolver. Porque o dia que nós temos, o tempo que nós temos é o hoje e especificamente o agora. Entende? Nós não temos nem certeza se estaremos vivos na nossa tarde. Não temos essa certeza. Então, o que nós precisamos aprender a fazer é desfrutar do agora.
Então, se você tem alguma preocupação com algo futuro, se essa preocupação, se esse medo decorre de uma situação que você vivenciou no passado que não foi resolvida, ao resolvê-la, esse problema de ansiedade futura já será resolvido. Agora, se você tem medo, tem preocupações, eu queria te dizer uma informação importante. Segundo pesquisas, 85% daquilo que nós nos preocupamos nunca acontecerá. Então, fique tranquilo. E outra coisa que você deve fazer é: quais são seus medos e inseguranças? O que te preocupa com relação ao futuro? Traga à sua memória o que dá esperança. Entende? Pegue verdades que você possui que pode trazer paz a você durante esses momentos em que a sua mente vai estar ansiosa, que sua mente vai estar preocupada. O que você pode fazer? Olha, eu vou te dizer o que eu faço. Nesses momentos eu trago à minha mente verdades que me sustentam. A verdade de que Deus está comigo. Ele sempre esteve e sempre estará. Então eu sei que independente daquilo que acontecer, eu sei que a graça dele é suficiente sobre mim. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o meu amanhã eu não conheço, nem o que vai acontecer no meu hoje ainda à tarde. Mas eu sei que isso nunca foi desconhecido para Deus. Eu sei que Ele me preparou e eu sei que Ele está me preparando. E eu sei que Ele estará comigo para enfrentar, superar qualquer situação. Então isso me ajuda a trazer paz e me livrar de qualquer ansiedade que possa vir no meu coração, tá? Preocupações, medos, inseguranças é normal você sentir. A questão é se você alimenta ou não aquilo que você sente. No momento que o sentimento vem ao meu coração, eu trago à minha memória o que me dá esperança. E aí eu tenho paz para desfrutar do hoje, para desfrutar agora, para colocar toda a minha energia naquilo que precisa ser executado neste momento. Ok? E a última coisa que eu queria te dizer é: resolva o mais rápido possível tudo o que acontece no hoje. Resolveu o passado, resolveu o futuro, resolva o que aconteceu hoje. Aconteceu alguma discussão, aconteceu algum problema que precisa ser resolvido, resolva o mais rápido possível, para que você não leve pendências para o dia de amanhã. Tá? Aqui eu estou falando de problemas que podem ser resolvidos. Eu não estou falando de situações que tem coisas que você só pode resolver amanhã. Aquilo que só pode resolver amanhã, então é amanhã que você vai resolver. Tá bom? Mas aquilo que aconteceu hoje, resolva o mais rápido possível. Porque isso vai aliviar você e vai ter, para que você tenha energia para focar naquilo que precisa ser feito. Tá? Eu queria te lembrar de algo importante. Olha, o dia de amanhã, ele foi feito para fazer atividades que não foi possível hoje. E lembre-se também de que o plano que você está fazendo, essa organização que você está estabelecendo, é para facilitar a sua vida. Não é para que você se torne escravo disso que você está escrevendo. Tá bom? Por que é preciso que você entenda isso? Porque nós não temos controle daquilo que acontece. Imprevistos poderão acontecer. Você precisa ter ciência disso, porque haverá momentos que você vai ter que abrir mão todo esse plano que você fez para dar atenção àquilo que de fato é importante naquele momento. Por exemplo, se um filho seu precisou da sua atenção, se um pai, se um amigo precisou de uma atenção sua ali, dê essa atenção e não se importe com o restante do plano. Por que eu te digo isso? Porque a vida, ela acontece aqui, ó, no mundo real. Ela não acontece numa folha de papel, ela não acontece nos planos, ela não acontece apenas aqui na sua imaginação. Então lembre-se, se a realidade está convocando você para agir de uma forma pontual, dar atenção a algo específico que foi necessário, não faça isso com culpa por não ter feito as demais coisas, tá? Responda da forma que é importante para atender a demanda da sua realidade. Se a sua realidade hoje é dar atenção a alguém, dê atenção sem peso na consciência, porque você está respondendo aquilo que é mais importante naquele momento, tá? No dia de amanhã, você se organiza, você faz aquilo que ficou pendente, porque o amanhã existe para você fazer aquilo que não foi feito hoje, certo? Então, olha, não se torne escravo do seu plano. Tenha planos sim, porque aquele que sabe onde chegar, ele direciona os seus passos para chegar lá. Mas não se torne escravo disso, porque senão você vai sentir tanta insatisfação, tanta frustração, que não terá energia para começar de novo. O meu desejo aqui é que você se torne mais produtivo, que você aproveite melhor o seu tempo. Mas não é para você se tornar escravo disso, se tornar cansado e frustrado por não ter cumprido aquilo que havia proposto. Lembre-se que nós somos humanos. Lembre que nós somos, de alguma forma,
limitadas, porque nós não temos o controle sobre as coisas. Mas o plano é necessário para que você saiba onde chegar, mas tenha liberdade de modificar o plano conforme a necessidade, conforme a realidade que você vive, porque é no mundo real que a vida acontece, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, se trouxe para você verdades que precisavam para você se organizar, eu queria que você curtisse esse vídeo, curta e compartilhe. Tem pessoas que precisam dessa informação. Assim como ela foi útil a mim um dia, assim como ela pode estar sendo útil a você, tem pessoas que necessitam dessa informação para se tornar mais produtivo, para ter paz diante daquilo que ele enfrenta nos seus dias. Então, por favor, compartilhe. Aquilo que é bom a você, a gente deve compartilhar, porque compartilhar não é dividir. Compartilhar é multiplicar. Quando a gente compartilha, achando que está dividindo, a gente deixa de compartilhar porque a gente acha que vai ficar com menos. Mas você não terá menos, você terá mais. Porque aquele que recebeu uma informação que foi importante para a vida dele, por meio de você, ele será grato a você por ter feito isso por ele. Tá bom? Então, curta, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe. E até o próximo vídeo.